Olá, estudantes! Eu sou Jusilene, professora de língua portuguesa. Em nossa aula de hoje falaremos sobre artigo de opinião. O que seria um artigo de opinião? Artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. É um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Temos exemplo aí na figura, o Estado de São Paulo, o Globo, Folha de São Paulo e assim diversos. Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores. Costumam ser os temas do artigo de opinião. Neste sentido, o gênero tem uma função social clara: promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Sabemos que para defender pontos de vista, podemos usar vários tipos de argumento. Os principais são argumentos de autoridade, que é a citação da fala de algum especialista ou de dados de pesquisa. Argumentos de princípio, são citações de valores, direitos garantidos por lei ou fortemente aceitos por um grupo social. Argumentos com relação de causa e consequência. Os argumentos são apresentados como efeitos, isto é, consequências de uma ideia antes apresentada. Argumentos por exemplificação. São apresentados fatos que exemplificam, ilustram a ideia defendida. Movimentos argumentativos. Em um texto argumentativo, os argumentos apresentados podem ser de sustentação, sustentam ou reforçam o ponto de vista defendido no texto. Refutação, o autor apresenta argumentos contrários aos seus a fim de refutá-los ou invalidá-los. Quando isso ocorre, dizemos que o autor utiliza a contra-argumentação. Negociação, o autor apresenta argumentos contrários aos seus e admite que eles têm alguma validade, mas ressalva que, ainda assim, não são suficientes para suplantar o seu ponto de vista. A modalização no artigo de opinião. Modalização é um recurso para marcar o nosso julgamento, a nossa opinião em relação ao que estamos dizendo. Esse recurso consiste em escolher as palavras que vamos usar para deixar marcas que possibilitem ao leitor reconhecer o efeito de sentido que pretendemos produzir. Em um artigo de opinião, a modalização é um recurso muito importante, especialmente quando existem movimentos de negociação por meio das marcas modalizadores. O leitor consegue identificar a posição do autor diante da questão polêmica e, ao mesmo tempo, perceber que ele está minimizando os argumentos contrários. Bem, leremos o fragmento de um artigo de opinião
escrito pelo médico paulista Drauzio Varela, e analisaremos sua estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Desperdício nababesco. Nababesco, gente, quer dizer ostentoso, muito caro, ok? Vamos lá. É nababesco o desperdício de exames no Brasil. No consultório, canso de ouvir a frase: doutor, já que vou colher sangue, pede todos os exames, tenho plano de saúde. Nos atendimentos na penitenciária feminina de São Paulo, a mesma solicitação com a justificativa: tenho direito, é o SUS que paga. Fico impressionado com o número de exames inúteis que os pacientes trazem nas consultas. Chegam com sacolas abarrotadas de radiografias, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e uma infinidade de provas laboratoriais que pouco ou nada contribuíram para ajudá-los. Pois bem, nesse primeiro e segundo parágrafo, é texto escrito em primeira pessoa do singular, certo? Fico impressionado, primeira pessoa do singular. O autor apresenta o problema, que neste caso é nababesco o desperdício de exames no Brasil. Então ele discorre sobre o problema, né? Ele fala sobre o problema, que neste caso é de grande relevância social, e deixa claro a sua opinião sobre o fato, que no caso aqui, fico impressionado com o número de exames inúteis que os pacientes trazem na consulta, e deixa clara a sua posição, ok? Num dos grandes laboratórios da cidade, mais de 90% dos resultados caem dentro da faixa de normalidade. Numa das operadoras da saúde suplementar, pelo menos 1/3 das imagens realizadas junta pó nas prateleiras, sem que ninguém se dê o trabalho de retirá-las. Pois bem, nesse terceiro parágrafo, o autor deixa claro o seu posicionamento adotado com a utilização de argumentos, a apresentação de dados numéricos que confirmam a tese, que no caso aqui, mais de 90% dos resultados caem dentro da faixa de normalidade. Pelo menos 1/3 das imagens realizadas junta pó nas prateleiras. E vamos para a conclusão. São múltiplas as causas dessas distorções. Nas consultas relâmpago, em um ambulatório do serviço público e dos convênios, os médicos se defendem pedindo exames que poderiam ser evitados caso dispusessem de mais tempo para ouvir as queixas, o histórico da doença e examinar os pacientes. Para solicitar ultrassom ou tomografia para alguém que se queixa de dores abdominais, basta preencher o pedido. Dá menos trabalho do que avaliar as características e a intensidade da dor, os fatores de melhora e piora, e palpar o abdômen com atenção. Drauzio Varela, desperdício nababesco. Então aqui no quarto, quinto e sexto parágrafo, temos a conclusão, onde ele cita: são múltiplas as causas dessas distorções. E então ele pontua quais são as causas para estar acontecendo este problema. Bem, resolveremos algumas questões para a fixação, ok? Explique com suas palavras a tese do texto. Vamos lá. No caso, essas seriam as minhas palavras, né? Todos temos a nossa posição. O articulista defende a ideia de que grande parte dos exames realizados no Brasil é desnecessária.
Qual é a contribuição da palavra nababesco para a força dessa tese? Como o nababesco indica algo extremadamente custoso, reforça a dimensão do desperdício e, com isso, enfatiza a crítica. Por que as frases ouvidas dos pacientes podem ser consideradas argumentos neste texto? As frases provam que os pacientes exigem exames apenas porque têm direito a ele, evidenciando a falta de utilidade de muitos desses exames. Explique a estratégia usada no terceiro parágrafo para confirmar a validade da tese. O autor cita dados numéricos que confirmam a tese. Num dos grandes laboratórios da cidade, mais de 90% dos resultados caem dentro da faixa de normalidade. Numa das operadoras da saúde suplementar, pelo menos 1/3 das imagens realizadas junta pó nas prateleiras, sem que ninguém se dê o trabalho de retirá-las. Então, aí neste parágrafo, temos as porcentagens que dão ênfase à tese do autor. Para desenvolver a argumentação, o produtor do texto, no último parágrafo transcrito, cria uma relação de causa e consequência. Escreva um período para explicitar essa relação e articule suas partes com o conector, uma vez que os médicos pedem muitos exames, uma vez que não têm tempo ou interesse em analisar o paciente para fazer um diagnóstico. Recapitulando, artigo de opinião. Expressa a opinião do autor sobre uma questão polêmica e de relevância social e pode ser escrito em primeira pessoa do singular ou do plural. Tem como finalidade convencer o leitor mediante a apresentação de argumentos que dão sustentação ao ponto de vista defendido e de contra-argumentos, ou seja, argumentos que descartam opiniões contrárias. Bem, pessoal, agora é com vocês. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas ao tema de hoje. E para acessar a nossa plataforma SmedGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal de YouTube SmedGV. Até a próxima, pessoal. Tchau!